Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamado Padre Fernando, pároco desta paróquia, meu irmão no ministério, queridos seminaristas, querida religiosa, amados irmãos e irmãs, nossos internautas, devotos da Senhora da Conceição. Esta paróquia vive um tempo de graça. Todos os anos, quando a comunidade, a cada dia, ao longo de uma novena, vai se preparando espiritualmente, vai se preparando o seu coração, a sua vida, para celebrar o seu padroeiro, a sua padroeira. Esta festa vai enriquecendo o nosso coração, vai enchendo de vigor a nossa vida, vai enchendo de vigor a nossa esperança, vai enchendo de vigor a nossa caminhada rumo ao céu. E aqui, esta paróquia prepara a festa da Senhora da Conceição, no tempo do Advento, aquela que vem trazer para nós o Salvador, aquela que vem trazer no seu ventre o próprio Jesus. A chamamos de Imaculada Conceição, Senhora da Conceição, porque dentro do seu próprio ventre foi gerado o autor da vida, foi gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim também, amados irmãos e irmãs, esta novena deve ser um gerar Cristo na nossa vida, deve ser um gerar Cristo no coração das nossas famílias, deve gerar Cristo no coração desta comunidade. Por isso que a cada noite, nessa novena, nós vamos preenchendo o nosso coração para a grande festa, para que no dia 8, quando nós celebrarmos a padroeira desta paróquia, podermos nos alegrar no interior de cada um de nós e perceber a graça de Deus. Estamos no tempo do Advento, tempo esse de preparação para o nascimento de Jesus. O que é o tempo do Advento? O tempo do Advento, amados irmãos e irmãs, é o tempo de todos nós se colocar a caminho. A caminho de onde? A caminho da gruta de Belém. Lá o Senhor está, lá o Senhor espera. E qual é essa gruta? Onde encontra esta gruta de Belém? Essa gruta de Belém é o nosso coração. Então a primeira pergunta que deve cair no nosso coração, nesse segundo domingo do Advento: eu já tive coragem de me colocar a caminho da gruta de Belém? Eu já tive coragem de sair de muitas coisas que muitas vezes têm impedido de eu contemplar Cristo que nasce e renasce a cada momento e me pôr a caminho da gruta de Belém? Primeiro passo é esta coragem. A coragem de percebermos que a cada ano nós precisamos aproximar da gruta de Belém para renascer no nosso coração coisas novas. Renascer no nosso coração o sentido e o amor a Jesus. Todos nós sabemos que quando chega uma criança em casa tudo muda, né? Muda as coisas quando começa a gatinhar, a dar os primeiros passos. Muda a rotina do marido, da esposa, da avó, que às vezes esquece de fazer o almoço, porque fica lá olhando o neto. Tudo muda. Assim também deve ser o tempo do Natal na nossa vida. A mesma expectativa de quando nós esperamos a chegada de uma criança lá na nossa casa, e nós sabemos que muitas coisas precisam ser mudadas lá na nossa casa, assim também o tempo do Advento é este tempo de mudar aquilo que em nós precisa renascer para uma vida nova, adentrar ao nosso coração e perceber a graça de Deus. E a liturgia, ela coloca para nós, ao longo do tempo do Advento, alguns expoentes muito importantes. Hoje coloca para nós João Batista, São João, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. É muito interessante essa palavra, nós ouvimos no Evangelho, preparar o caminho do Senhor. Vamos trazer isso para a nossa vida.
Mas chegando no final do ano, a gente começa a fazer as propostas do ano que vem, né? O ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, a gente começa a preparar, né? Mas muitas vezes nós preparamos todo o exterior, mas esquecemos de preparar o nosso interior. Preparar para que Cristo possa nascer na nossa vida. Redescobrir o encanto, redescobrir a graça de Deus na nossa vida. E como eu dizia há pouco, uma criança, ela muda toda a vida de uma família. Assim também, quando nós deixamos Cristo nascer no nosso coração, nós não podemos ficar sendo a mesma pessoa. Cristo quer fazer bagunça no nosso coração. E Ele precisa fazer essa bagunça no nosso coração para que nós, tomando consciência das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, nós buscamos diante dEle uma mudança de vida. E é interessante aquilo que o Evangelho coloca para nós. Olhemos hoje a figura de João Batista. João Batista é um homem simples, vestia-se com pele de animais, comia frutos silvestres. Trazendo isso para a nossa vida, o que a palavra de Deus quer nos dizer? A primeira coisa, para que Cristo possa nascer no nosso coração, é humildade. Humildade, o que quer dizer esta palavra? Eu necessito da graça. Eu necessito de Cristo. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o meu coração seja preenchido por esta graça que vem de Deus, que é o Seu próprio Filho que vem ao nosso encontro. Então a primeira atitude que nós precisamos ter, coragem. A segunda, humildade, para aproximarmos da graça de Deus, aproximarmos da manjedoura de Belém, para podermos deixar Cristo nascer no nosso coração. E o que João faz? Como nos diz a palavra de Deus, João prega um batismo de conversão. Aqui está a terceira palavra para orientar a nossa vida nesta caminhada para Jerusalém. Conversão. O que é conversão? Mudança. Mudança. Está escrito na palavra de Deus para você mudar de religião? Não, Jesus pede para a gente mudar de vida. A gente precisa mudar de vida, não é mudar de religião. A conversão quer dizer que eu preciso buscar um outro caminho. Quem é motorista que sabe. Quando a gente precisa fazer uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, é porque a gente tem um objetivo. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente precisa mudar a rota. Assim também, amados irmãos e irmãs, tem coisas na nossa vida que a gente estaciona, né? Estaciona porque vai ser desse jeito a vida inteira. Não vai ser desse jeito a vida inteira, não. Temos que tomar coragem, ter humildade e converter, ou seja, mudar a rota. Às vezes a gente fica carregando pesos na nossa vida familiar, no nosso jeito de ser, de relacionar com as pessoas. Tomemos coragem, busquemos uma conversão de vida. Padre, mas não é fácil a gente converter, buscar uma vida diferente. Eu tenho tentado, mas o Evangelho dá mais um detalhe para nós. João, quando ele prega o batismo de conversão, ele não prega em qualquer lugar, não, ele prega no deserto. E o que é o deserto? O deserto é um lugar muito difícil, porque no deserto são dias quentes e noites frias. Muitas vezes não se tem água, na maioria das vezes, falta o alimento. Trazendo isso para a nossa caminhada espiritual, primeira coisa, se eu quero me converter, eu tenho que entrar no meu deserto. E na onde é o meu deserto? É onde Deus me fala. Padre, eu já estou no deserto. O que eu vou fazer nesse deserto? Escutar a voz de Deus. Porque quando eu estou a sós com Deus, no meu coração existe lugar para escutá-lo. Porque às vezes são tantas vozes diante de nós. O profeta Oséias tem um versículo muito bonito, está no capítulo 18, que diz assim: te levarei ao deserto
e te falarei ao coração. É isso que Deus faz para nós. Às vezes a gente enfrenta umas dificuldades, uns desertos na vida, mas é nesses momentos que Deus fala ao nosso coração. Porque quando nós estamos em intimidade com Ele, na aridez da nossa vida, nós temos lugar para Deus. Nós escutamos a Deus, nós escutamos a vontade dEle. Porque muitas vezes quando a gente quer alcançar uma graça, ou quando a gente quer mudar algo na nossa vida, parece que a gente tem que falar, né? A gente vem aqui no sacrário e fala, Jesus, é assim, 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 mas a gente não escuta a Deus. E é no deserto, é quando a gente se sente necessitado, quando a aprovação bate à nossa porta, é que nós conseguimos escutar a Deus, porque nós sentimos necessitados dEle, e não donos dEle, mas necessitados da graça. Mais uma vez eu volto, coragem, humildade, para que a gente possa escutar a voz de Deus. Mas vem um detalhe muito importante para a nossa caminhada de fé. Padre, mas é tão difícil adentrar o deserto. Certa vez, um jovem chegou e perguntou para um sábio, onde é o fim do deserto? Quando começa a acabar o deserto? E aquele senhor, com toda a experiência de vida, diz a ele, meu filho, o deserto acaba-se no meio. Mas como se acaba no meio do deserto? Porque quando você chega ao meio do deserto, o restante você já está saindo dele. Assim também é a nossa vida, amados irmãos e irmãs. Quando nós enfrentamos, tomamos coragem, com humildade, com a presença de Deus, enfrentamos os desertos da nossa vida, que nós possamos detectar aqui é o meio, e daqui para frente eu já estou saindo dele, porque eu aprendi, porque eu busquei uma vida nova, porque eu busquei no interior do meu coração e da minha vida perceber a graça de Deus. E o tempo do advento é este tempo de mudar a nossa vida, de mudar o nosso coração. Nestes finais de ano a gente começa a pensar, nossa, preciso organizar as coisas lá em casa, vou receber visita, e às vezes a gente começa a dar uma faxina na casa. Às vezes também nós precisamos dar uma faxina no nosso coração, tirar coisas supérfluas, pesos, rancor, falta de perdão, falta de amor, o meu egoísmo, a minha falta de fé, quando eu deixo de rezar, porque muitas vezes isso só está deixando a minha vida pesada, e que eu possa buscar a leveza de caminhar na humildade, na simplicidade, buscando contemplar na gruta de Belém aquele que é o Salvador da vida, aquele que veio para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a graça, neste segundo domingo do Advento, que nós possamos dar mais um passo na nossa caminhada para Jerusalém. Hoje, olhando a figura de João Batista, e vocês de modo especial, olhando a Senhora da Conceição, que nos mostra, que nos leva até Jesus. E é muito belo quando nós vemos a figura de Maria, toda plena, toda bela, toda cheia de Deus, revestida de Deus, porque ela nos leva até Cristo, mas também nos traz Ele a todo momento. Então que possamos pedir essa graça, de que no deserto da nossa vida, que nas dificuldades da nossa vida, nós possamos sempre ter coragem, humildade, buscar uma vida nova e sempre caminhar a nossa manjedoura. E a maior manjedoura onde Jesus deve nascer é no nosso coração. Não adianta nada no dia 24 virmos aqui e colocarmos Jesus no presépio. Ele quer entrar no presépio do nosso coração. E ali ele tem que renascer todos os dias. E ali ele tem que mudar a nossa vida. Mas para isso, só quando nós damos lugar para ele. Peçamos a graça de adentrar o deserto da nossa vida. Peçamos a graça de que, junto com ele, possamos buscar uma vida nova e buscar sempre a luz que deve iluminar
a nossa vida, a nossa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.